Olá, pessoal, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 12 de janeiro. Começa a partir de agora o nosso Alba Notícias. Você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no Legislativo Baiano e também em nosso estado. Em Vitória da Conquista e região, você que está aí ligadinho, muito obrigado pela audiência, nos acompanhando através da TV UESB. Seja bem-vindo também. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto importantíssimo, hein? Estou dizendo da vacinação das crianças contra a Covid-19. Você tem dúvidas sobre vacinar ou não o seu filho? Então fique ligado porque nós vamos conversar com Normeide Pereira. Ela é infectologista pediátrica. Vamos saber também quais são os outros destaques dessa edição. Dengue, zika e chikungunya. A Prefeitura de Salvador precisa do empenho da população para combater as arboviroses. Você é um microempreendedor individual? Então fique atento às mudanças para o MEI em 2022. No Momento do Esporte de hoje, vamos falar sobre a inauguração da Casa de Ginástica da Bahia, um centro de treinamento de base e alto rendimento em Lauro de Freitas. A Assembleia de Carinho realiza entrega de donativos para as voluntárias sociais da Bahia. Itens serão destinados às vítimas das chuvas no estado. E mais, 174 famílias que moravam em Alagados receberam novos apartamentos das mãos do governador do estado. O Alba Notícias começa agora. Vamos lá, seja muito bem-vindo. A gente já começa a edição de hoje do nosso Alba Notícias falando da incidência de doenças como dengue, zika e chikungunya, que estão aí crescendo neste verão devido ao calor e ao excesso de chuva, típicos da estação mais quente do ano. Nesta época, o mosquito Aedes aegypti se reproduz com muito mais facilidade. E olha, gente, aqui em Salvador, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou as ações de combate ao mosquito com equipes que estão nas ruas alertando a população a manter cuidados simples e que podem salvar vidas. É na estação mais quente do ano que ele mais se propaga. O calor excessivo, a forte chuva, são um prato cheio para o Aedes aegypti transmitir não só uma, mas outras duas doenças que podem levar à morte. Aqui em Salvador, equipes do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura retomaram as ações de combate ao mosquito, parada há 2 anos devido à pandemia. Salvador está em alerta para dengue, zika e chikungunya. Isso porque foi realizado um levantamento pelo Centro de Controle de Zoonose do município, onde aponta o índice predial que chegou a 2,1%. Ou seja, de cada 100 imóveis visitados pela equipe de zoonose, apenas 2 apresentaram focos do mosquito, que é transmissor dessas 3 doenças. Segundo a subgerente de arboviroses do Centro de Controle de Zoonoses, Salvador passa por um período de queda de casos que tem relação com a pandemia. Já que isoladas, muitas pessoas passaram a cuidar mais da casa e combater os possíveis focos transmissores. Ela salienta ainda que as ações de combate ao mosquito devem ser mantidas. Realizando agora o Plano Verão Sem Mosquito, que na realidade começou em outubro, que foi de uma forma preventiva, foram ações junto com a Limpurb, com a Sempre. Então a gente identificou essas áreas mais críticas para estarmos fazendo um trabalho bem intensificado. Durante o trabalho, equipes do Centro de Zoonoses realizam a colocação de capas em caixas d'água que estão destampadas e aplicam também produtos para cortar a manifestação do mosquito. Cuidado simples que a população deve buscar para um verão sem mosquito e longe também das incômodas muriçocas. Cada morador tem que ter o cuidado de não deixar água acumulada nesse período. Uma vez por semana é suficiente todo mundo olhar se existe algum recipiente que está exposto à chuva. A gente sabe que no verão ocorre um aumento da temperatura e a ocorrência de chuvas é muito comum. Então são 2 fatores propícios para esse aumento da proliferação do mosquito.
E é importantíssimo, como ela bem disse, você que está em casa ficar atento. Às vezes é aquela tampinha, né? Aquela parte de baixo do vaso de planta que está acumulando água. Às vezes tem ali um lixo à toa no quintal, também acumulando, como foi bem dito na matéria, a incidência de chuva aumenta. A gente fica ali com um descuido ou outro quando vê o mosquitinho tá ali em casa. Então, atenção, tá? Olha só, se você é pai, mãe ou responsável por uma criança de 5 a 11 anos aqui no Brasil, com certeza você já deve ter se perguntado aí nos últimos dias, é seguro vacinar meu filho contra a Covid-19? A gente fica cheio de dúvidas, né? Essa dúvida, inclusive, tomou conta da cabeça dos adultos diante de muita informação, muita desinformação, fake news que estão sendo espalhadas por aí. A Bahia, gente, é o segundo estado com mais óbitos por Covid-19 de crianças nessa faixa etária, de 5 a 11 anos, segundo dados que foram divulgados aí nesta última terça-feira pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN. Foram 30 mortes no período de março de 2020 e a primeira semana agora, de janeiro de 2022. Então, a gente aqui do Alba Notícias quer te ajudar a tomar a decisão mais assertiva com relação justamente à imunização de crianças no contexto aí dessa pandemia. Nós convidamos aqui a infectologista pediátrica Normeide Pereira, que é professora de pediatria da Universidade Estadual de Feira de Santana. E aí o que acontece? Ela também é membro do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria e a gente vai ter agora uma entrevista. A doutora está com a gente. Tudo bom, doutora Normeide? Quero já agradecer a sua disponibilidade e dar as boas-vindas aqui no nosso Alba Notícias. Tudo jóia? Olá, Milena, tudo ótimo. Eu que agradeço o convite, um grande prazer estar aqui com vocês e quero desejar uma ótima noite para todos que fazem o Alba Notícias e para todos que nos assistem. Muito bem, vou pedir ao pessoal da equipe técnica que aumente um pouquinho o retorno da doutora Normeide para mim. Eu já quero, doutora, começar essa entrevista perguntando a sua opinião com relação a esses dados que foram divulgados, né, da liberação das vacinas. E aí a gente tem autorizado pela Anvisa a vacinação da Pfizer, a gente tem o secretário de Saúde, né, da capital baiana, Léo Prates, falando da necessidade da aprovação da Coronavac, porque tem muito estoque dessa vacina também. Como é que a senhora avalia aí essa necessidade, essa eficiência das vacinas para essa faixa etária? Bom, em relação à necessidade, ela se faz por conta de que a Covid não é tão inocente nas crianças o quanto se pensava. Nós temos hospitalizações, inclusive em unidades de terapia intensiva, e óbitos em crianças dessa idade também, de 5 a 11 anos. Inclusive, nós temos mais de 2.500 mortes na faixa etária de 0 a 19 anos no Brasil, e destas, pelo menos 300 entre 3 e 11 anos, entre 5 e 11 anos. Então, isso faz com que nós tenhamos necessidade de proteger as crianças dessa idade. Para o momento, o que nós temos aprovado para essa idade é a vacina da Pfizer, que já está sendo usada em vários países e já tem mais de 8 milhões de doses aplicadas e tem demonstrado já uma segurança muito grande nessa faixa etária. A Coronavac, ela já está sendo feita em outros países, mas estamos ainda aguardando a aprovação em nosso país para essa faixa etária também. Então, é muito importante, Milena, essa vacinação para proteger essas crianças. Quando nós vacinamos essas crianças, nós estamos reduzindo não só morte, mas hospitalização por síndrome respiratória aguda grave, hospitalização por síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à COVID, que é uma das complicações graves. Nós estamos reduzindo o uso de antibióticos, porque essas doenças muitas vezes necessitam antibióticos para tratar suas complicações. Vamos reduzir o número de visitas aos serviços de saúde, reduzir a ocupação de leitos de UTI e vamos dar mais segurança para as famílias quando essas crianças retornarem à escola.
Exatamente isso que eu ia lhe perguntar agora, doutora, com relação ao retorno das aulas, né? A gente está agora cada vez mais perto, a vacinação para crianças ainda não começou, a expectativa é que dê início, pelo menos aqui na capital baiana, já agora durante o final de semana. Qual mensagem a senhora daria para tranquilizar os pais, que muitos já estão aqueles receosos, né, de mandar os filhos para a escola, tendo em vista esse cenário que está de contaminação, e aí a gente fala da nova variante, né, do coronavírus, a Ômicron, a gente fala também do novo tipo de influenza. Que mensagem a senhora daria para esses pais nesse momento de retorno das aulas? É que mantenham seus filhos vacinados, agora contra a Covid, breve contra a influenza, assim que chegar a vacina nova, que inclusive vai ser direcionada a esse influenza H3N2 que está circulando agora, essa cepa nova, né? Então, é que mantenham vacinados, porque pela história da medicina, pela história dos últimos séculos, nada tem sido tão importante para controlar doenças e para salvar vidas de crianças do que a vacinação. Nós temos isso classicamente para várias doenças, erradicação de varíola, a poliomielite, o sarampo e tantas outras doenças que matavam muito e que hoje a gente tem uma mortalidade muito baixa graças à vacinação. Já que você está falando dessa questão da importância da vacinação, inclusive, né, de outras doenças, com a inclusão da vacinação para o coronavírus nesse calendário, né, de vacinação infantil, o que é que muda com relação ao tempo, intervalo vacinal para outras vacinas que já estão ali naquele calendário? Dizem de 15 dias, dizem depois de um prazo maior. O que é que a senhora falaria a respeito como especialista? Olha, esse intervalo de 15 dias que foi estabelecido inicialmente, quando se iniciou a vacinação para a Covid, foi um intervalo para se ter condição de avaliar reações adversas à vacina, porque se tomasse Covid e outra e tivesse alguma reação, não se saberia qual das duas causou. Então, era muito mais uma medida de segurança para avaliar reações adversas. Tanto que depois que se aplicou um quantitativo muito grande de doses, já não houve mais essa necessidade e então se liberou para qualquer intervalo ou até aplicação simultânea nas faixas etárias mais elevadas. Em relação a crianças, a Academia Americana de Pediatria, quando liberou a partir dos 12 anos, lá atrás, já tinha liberado para fazer simultaneamente ou com qualquer intervalo. Então, esse intervalo ele não é uma restrição, é apenas para se observar reações adversas. Falando também de reações adversas, de que forma a senhora poderia aí alertar os pais sobre reações que são possíveis acontecer nessa faixa etária, cuidados que as crianças devem ter, que os pais devem ter também com seus filhos nesse momento aí pré-vacina e pós-vacina? Então, o grande temor dos pais é com a miocardite secundária à vacinação. Eu quero, nesse momento, dizer que o risco de miocardite secundária à COVID é extremamente superior ao risco de miocardite secundária à vacina. E até nos estudos da vacina contra a COVID, envolvendo miocardite como complicação pós-vacinal, ocorreram em adolescentes e adultos jovens. Crianças desta faixa etária de 5 a 11 anos, o risco é muito mais baixo, bastante baixo, o que faz com que não devamos temer a vacinação nessa faixa etária. 97% das crianças dessa faixa etária que tiveram reações adversas tiveram reações leves, febre, dor de cabeça, cansaço, mal-estar, falta de apetite, isso tudo de rápida resolução e resolução espontânea na grande maioria das vezes. E até naqueles casos de miocardite secundária à vacinação, é de muito
melhor prognóstico, ou seja, é de muito mais fácil manejo e mais rápida a recuperação clínica desses pacientes do que aqueles casos de miocardite secundária à COVID, que geralmente são mais graves, além do risco mais alto, e que a evolução não é tão favorável quanto a da miocardite secundária à vacina. Então, diante desse quadro que eu coloquei aqui para vocês, os pais devem ficar tranquilos, vacinar suas crianças, ficar atentos às reações, se comunicar com o seu pediatra quando essas crianças tiverem qualquer tipo de reação, para que o pediatra oriente adequadamente. Doutora, muito obrigada, tá, pela sua disponibilidade com a gente aqui no estúdio, mesmo que de forma remota. A gente também está seguindo aí as recomendações de prevenção de contaminação, diminuindo a quantidade de pessoas aqui no nosso estúdio. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Tenho certeza que os pais, assim como eu, estão mais tranquilos aí com relação à eficiência da vacina, com relação aos cuidados que a gente deve ter. E é muito importante, você que está em casa, ficar alerta, né, à veracidade das notícias. Às vezes a gente acredita em fake news e aí não faz o que deve ser feito por notícia que não é nem real, gente. Vamos ficar atentos às fontes, tá? Doutora, obrigada. Boa noite. Eu que agradeço, Aline, e deixar só um lembrete que as outras doenças não saem de férias e que as crianças devem continuar se vacinando contra todas as doenças para as quais existem vacinas. Uma excelente noite, muito obrigada pelo convite. Muito bem, e quem também não sai de férias, gente, quem também precisa estar com estoque lá em cima, são os estoques de sangue da Fundação Hemoba. Eles estão abaixo do ideal. O Hemocentro Baiano precisa contar com doações constantes, inclusive para manter aquela quantidade suficiente de bolsas, principalmente dos tipos de RH negativo, que são de fato aí os mais procurados. Uma única bolsa de sangue ajuda a salvar até 4 vidas. Vamos saber mais informações na matéria. Cadeiras vazias e quase nenhuma movimentação por aqui. O mês de janeiro é sempre considerado fraco em doação de sangue no Hemoba, que em meses normais costuma contar com 250 doadores por dia. Com o verão, além das férias e dos crescentes casos de gripe e Covid, o local tem ficado assim, coletando uma média de 150 bolsas de sangue diariamente. Nosso estoque não está seguro, ele está adequado para alguns tipos de grupos sanguíneos. Porém, para o O positivo e os grupos RH negativo, nós estamos com estoque crítico. Recentemente, o Hospital Geral Roberto Santos fez um apelo à população por estar com estoque crítico e as consequências da falta de bolsas de sangue são muitas. Eu só posso realmente atender aqueles casos mais de urgência, ou seja, eu tenho que avaliar cada caso para ver qual paciente está mais crítico para que não ocorra realmente nenhum problema com a vida desse paciente. Eu vou deixar de atender pacientes que estão com sintomas moderados, né, ou pacientes que possam vir a necessidade de uma cirurgia eletiva. Para a manutenção dos estoques com diversas bolsas com todos os tipos sanguíneos, doadores veteranos como Tereza são essenciais. Já faz mais ou menos uns 4 anos que eu sou doadora, né? E o que motiva fazer essa doação é amar o próximo, né? Porque tem muita gente que precisa e uma bolsa pode salvar 4 vidas, né? O procedimento para a doação é seguro. O paciente passa por uma triagem rigorosa. Caso esteja com sintomas de gripe ou Covid, o ideal é doar só após 30 dias. É importante que no dia da doação, o doador esteja bem alimentado, descansado, não ter bebido nas últimas 12 horas, nem fumado cerca de 2 horas antes, ter entre 16 e 69 anos e não ter realizado exames nos últimos 6 meses. A depender do peso, uma pessoa pode doar de 410 a 450 mililitros de sangue, podendo ajudar até 4 pessoas. Ellen já é doadora e, dessa vez, veio para acudir o pai de uma amiga. Salvar vidas, né? Acima de tudo, né? Tantas tragédias que a gente vem acompanhando durante o início do ano, né? E, assim, um gesto de amor, de carinho, de fraternidade para com o próximo.
Falou tudo, Ellen. Parabéns aí pela sua iniciativa, parabéns aí àqueles que também vão lá sempre, né? Tem aquela frequência de doação, se planejam. Imaginem, com tanto foco, né, de Covid, de gripe, a quantidade que diminuiu de doadores. Então, se você que está em casa não está com nenhum sintoma, não está gripado, não esteve gripado nos últimos dias, é super importante, né, que você destine, é uma horinha, gente, do seu tempo. Como vocês viram aí, uma bolsa pode salvar até 4 vidas. Então, cada um fazendo a sua parte, essa cadeia do bem aí só multiplica. E olha só, se você é MEI, microempreendedor individual aqui no Brasil, atenção, tá? Com o aumento do salário mínimo, o pagamento mensal terá também alteração. A categoria conta com um regime tributário diferenciado, que é uma forma aí do governo incentivar a formalização das pequenas empresas e de autônomos aqui no país. A gente vai saber mais detalhes, né, do que muda, do que vem por aí na matéria de Leonardo Costa. Vamos acompanhar. Só em 2021, 80% de aberturas de empresas no país foram de microempreendedores individuais, um acréscimo de 2.600.000 brasileiros com MEI ativo. Na prática, o que é ser MEI aqui no país? Então, é aquela pessoa que exerce uma profissão e precisa se regularizar. Então, ele precisa contribuir com sua contribuição previdenciária, com os tributos que são devidos, e o Simples é uma opção que ele exerce, no caso, até o final de janeiro de 2022, para que ele contribua de uma forma simples, né, com alíquota e uma contribuição única. Atualmente existem no Brasil 13 milhões de microempreendedores individuais que devem ficar atentos a 2 mudanças agora em 2022. Um reajuste de um pouco mais de 10% na contribuição e a contratação de até 2 funcionários. Um aumento significativo para quem trabalha por conta própria e se formalizou como microempresário. O aumento segue o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.100 para R$ 1.212. A partir de fevereiro, esses empresários vão pagar R$ 60,60. A contribuição previdenciária do Simples, ela é 5% sobre o salário mínimo. Então, passa a ser R$ 60,60, acrescido de R$ 1,00 para empresas que exercem atividade de comércio, de R$ 5,00 se a atividade é de serviço, ou de R$ 6,00 se a empresa exerce as 2 atividades, comércio e serviço. Tudo esclarecido. Todas as dúvidas você pode tirar no site da Receita, tá? O projeto foi aprovado na Câmara e no Senado e agora aguarda apenas a sanção do presidente da República. Fique ligado, no nosso próximo bloco tem o Momento do Esporte. Você vai ver como foi a inauguração da Casa de Ginástica da Bahia, um centro de treinamento de base e alto rendimento que fica em Lauro de Freitas. E também temos aqui as informações da entrega de 174 novos apartamentos para famílias que moravam em alagados. Não sai daí, o Alba Notícias volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e vamos direto ao Momento do Esporte. Roda a vinheta. E já vou aqui abrir para a câmera geral para trazer para você que está em casa, meu amigo Leonardo Costa, que já está aqui a postos para atualizar você de casa desse universo esportivo. Aí tem Bahia, tem Vitória, tem boxe, tem muita novidade, né, Léo? Tudo jóia? Pois é, metade da semana já foi. Boa noite, minha parceira. Boa noite, galera de casa. Eu já abro a edição de hoje falando de coisa boa para os ginastas baianos. Pois é, a Casa de Ginástica da Bahia, centro de treinamento de base e alto rendimento, foi inaugurada hoje em Lauro de Freitas. O espaço é fruto de uma parceria entre a Federação Baiana de Ginástica e a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia. A repórter Ila Saveira acompanhou a inauguração. Vamos ver. Há 25 anos, Joseane acompanha gerações de atletas baianos da ginástica. Com a inauguração da Casa da Ginástica da Bahia, a professora acredita que o equipamento será um incentivo a mais para novos talentos da modalidade. Sim, eu vejo uma abertura de portas enorme, onde a gente vai possibilitar crianças estarem participando, estarem vivenciando momentos únicos que vão ficar na vida para a vida toda delas. A professora foi uma das responsáveis pela descoberta de talentos como Júlia e Keila, baianas campeãs sul-americanas do esporte. A ginástica está evoluindo cada vez mais na Bahia, tendo treinamentos de alto rendimento, ótimas equipes que estão sendo bem representadas em todo o Brasil. É incrível para a gente da GR ter um espaço só para ginástica rítmica e vai ajudar muita gente nos treinos.
O equipamento foi inaugurado em Lauro de Freitas, numa parceria entre a Prefeitura da cidade, a Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, através da SUDESB, e da Federação Baiana de Ginástica. A escolha da cidade foi estratégica. Tinha um espaço em Lauro de Freitas disponibilizado pelo município e nós achamos interessante, por ser na região metropolitana, a instalação da Cagiba, na Casa da Ginástica da Bahia, que é uma unidade que vai atender não só a ginástica de alto rendimento, a ginástica artística, rítmica, a aeróbica, assim como também a ginástica para todos. Lauro de Freitas, ela vem se constituindo num município da prática de esportes, porque talvez nós sejamos um dos municípios da região metropolitana, obviamente a capital deve ter mais, que tem mais equipamentos esportivos, quadras esportivas, muitas praças de esporte, e eu acho, além de dois estádios, e este ginásio e mais o ginásio do centro. Esse ginásio aqui, que é o ginásio do Aracuí, ele vai receber os equipamentos para as ginastas, Então isso é muito importante, deveríamos contar com a participação da Caixa Econômica para a aquisição desses equipamentos. Os equipamentos ainda não estão completamente prontos. De acordo com a Prefeitura, uma parceria com a Caixa Econômica Federal vai permitir a entrega de equipamentos específicos para esses atletas e, assim, manter a qualidade do esporte no cenário nacional. De acordo com o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, a inauguração faz parte das ações do governo estadual para combater a evasão escolar. Nós entendemos a importância do esporte compondo a rede de proteção às crianças do nosso município. Nós sabemos como o ambiente inseguro fora da escola provoca a evasão dessas gerações de meninos. Uma atividade como a ginástica, que tem um público prioritariamente feminino, não exclusivo, mas prioritariamente feminino, faz com que ciclos de mães possam ser inseridas, ou ressocializadas para o mercado de trabalho. Bela iniciativa, bom demais a gente ver que os nossos atletas estão ganhando espaços para treinar e qualificar os seus talentos, Agora a gente vai falar de futebol. Com o encerramento da fase de grupos na noite de terça, os 32 confrontos do primeiro mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 foram definidos. Os garotos do Jacuipense enfrentam a Ponte Preta nesta quarta, daqui a pouco, às 8 da noite, em Franca. Já o Canaã entra em campo amanhã, às 3 da tarde, em São Paulo. O confronto será definido em jogo único. Sucesso para os nossos times baianos. E agora, vamos para os ringues. O baiano Rogério Minotauro está de volta aos ringues de boxe. O ídolo do MMA, medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2007, anunciou que vai compor o card do evento Fight Music Show, responsável por colocar frente a frente o Whindersson Nunes e Popó. Ele deve enfrentar Leonardo Guimarães, o Leleco, ex-UFC, na luta co-principal. Além disso, o ex-BBB Yuri Fernandes vai encarar o medalhista olímpico Esquiva Falcão. E quem deve apresentar esse evento é o humorista Tiro Lipa. Já estou aqui imaginando e curioso por essas lutas. E eu vou ficando por aqui. Lembrando que conto com a sua sugestão de pauta aqui no nosso Momento do Esporte. Manda aquela mensagem para mim no nosso Instagram, @TVAlba. Anota aí, @TVAlba. Toca daí, Milena. Valeu, Léo. Obrigada. Só fazendo uma correção, é o Minotouro, que estará aí à frente desse evento. E tomara que não vire piada, Com o Tiro Lipa apresentando, com o Whindersson concorrendo com o Popó. Vamos ver qual vai ser o resultado desse evento. Dando continuidade aqui ao conteúdo do nosso jornal, nessa terça-feira, gente, mais 174 famílias que moravam em Alagados receberam do governo do estado novos apartamentos. Imagina a alegria. As chaves foram entregues pelo próprio governador Rui Costa no conjunto habitacional que foi construído lá em Massaranduba. Vamos ver? Na parede da sala da nova casa, a foto da neta Sofia. Na lembrança, a antiga residência nos Alagados. Lá era dentro da maré mesmo, Era uma casinha assim que minha mãe que me deu, comprou pra mim, entendeu? Comprou. E tinha 2 quartos, sala, cozinha, tudo, Era na ponte, a gente passava na ponte. Caía muito na ponte, meus filhos chegou a cair e tudo, sobrinho. E hoje a gente, depois de ganhar uma dessa aqui, como é que não vai ficar feliz, A história de Mônica é apenas uma entre as 174 famílias da comunidade dos Alagados que receberam um apartamento novinho.
As chaves foram entregues pelo governador Rui Costa no conjunto habitacional construído em Massaranduba. A gente percebe o brilho nos olhos das mães, das vós, dos meninos, em ter um apartamento para ir dormir. Alguém que morava num barraco, no chão de barro, com lama, com rato dentro de casa. Então, essa alegria das pessoas, o abraçar apertado. Então, isso eu diria que é uma coisa de pele. E vai no fundo da minha memória de infância e adolescência. São 29 prédios em uma área totalmente pavimentada, com vagas de estacionamento, sistema de drenagem e de esgotamento sanitário. Nós já temos mais casas cadastradas, um total de mais outro projeto de 250 também, que estão praticamente prontos para ser entregue, e o governo olhando para quem mais precisa. Que bacana, parabéns aí a todos os envolvidos, parabéns ao governador do estado. Deu para sentir aqui a energia, né, a satisfação dessas famílias, dar um lar, gente, é dar dignidade. A gente viu aí o sofrimento dessas pessoas ali naquela região dos alagados. Muito bom trazer essa notícia. 29 unidades habitacionais entregues, centenas de famílias beneficiadas. Muito bacana. Agora a gente fala sobre as consequências das chuvas que atingiram diversas regiões daqui da Bahia no final do ano passado. O governador Rui Costa, inclusive, se reuniu com o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, para avaliar uma proposta de convênio destinado à reconstrução de casas que foram destruídas pelas enchentes. Confira os detalhes agora desse encontro no nosso Direto da Redação. Olá, Milena, tudo bem? Olha, o governo do estado quer iniciar os convênios de apoio aos municípios atingidos pelas enchentes. Só em Itabuna, mais de 5 mil pessoas estão desalojadas. A expectativa é que o mercado imobiliário se mobilize e ofereça serviços já na próxima semana. Outras cidades também demonstraram interesse em fazer essa parceria com o governo e, assim, reconstruir as habitações. Entre elas estão Itambé, Ipiaú, Ubatã e Ibicaraí. Voltamos ao estúdio. É com você, Milena. Valeu, Felipe. Obrigada pelas informações. Já estou com saudade de você aqui também no estúdio, viu? No Justiça e Cidadania, estamos aguardando também esse conteúdo. E, gente, ainda falando aí sobre esse assunto, inclusive dando continuidade a uma campanha muito importante para ajudar as vítimas das chuvas aqui no estado, a presidente do Instituto Assembleia de Carinho e primeira-dama aqui da ALBA, Denise Menezes, entregou hoje para as voluntárias sociais da Bahia itens como geladeiras, fogões e ferros de passar roupa, além de muitas cestas básicas. Agora, esta campanha entra em uma nova fase com foco na arrecadação de materiais de limpeza. Você pode contribuir. Olha aí. Em cada caixa, com doações feitas por deputados, servidores e cidadãos que frequentam a ALBA, um pouco de esperança e muito amor para as mais de 850 mil vítimas das chuvas na Bahia. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado, 60 mil pessoas ainda estão desalojadas e 2 desaparecidas. A tragédia provocada pelas enchentes já contabiliza 26 mortos e 521 feridos. Durante a primeira entrega da campanha, que está sendo realizada pelo Instituto Assembleia de Carinho, a primeira-dama da ALBA, Denise Menezes, agradeceu o empenho das voluntárias sociais da Bahia e fez questão de enfatizar que a iniciativa continua. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos 47 deputados que se envolveram nessa campanha, mais alguns funcionários da Assembleia que realmente estão todos os dias lá nos apoiando, doando, incentivando para que a gente continue. Esse foi o primeiro passo que nós demos e nós vamos continuar com a campanha agora, porque nós estávamos conversando aqui com o pessoal das voluntárias sociais, que é quem está mais à frente do trabalho junto às prefeituras locais das cidades que foram mais atingidas. E o nosso objetivo agora vai ser doação de material de limpeza, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos a limparem suas casas, para que eles possam voltar com dignidade para dentro de sua casa. As doações coletadas pelo Instituto Assembleia de Carinho serão destinadas às mais de 850 mil vítimas que foram atingidas pelas chuvas no sul da Bahia. Segundo as voluntárias sociais, materiais de limpeza estão entre os itens de primeira necessidade. Por isso, o nome da campanha agora é a Hora da Limpeza. O Brasil abraçou a campanha Bahia Solidária, não foi só os baianos, o Brasil abraçou. São mais de 300 toneladas
em doações que já saíram das voluntárias sociais. A gente continua com a nossa campanha a Bahia Solidária aqui nas voluntárias sociais, só que a gente pede que nesse momento a gente foque tanto nesses eletrodomésticos que chegaram aqui, a gente agradece à Assembleia Legislativa, quanto no material de limpeza. É muito importante nesse momento, higiene pessoal e material de limpeza. É muito importante nesse momento esse tipo de doação. A gente tem uma quantidade muito boa de água, uma quantidade muito boa de roupa, então nesse momento a gente vai focar em material de limpeza e alimento. Atenção, então, você que é servidor aqui da casa, você que sempre também está por aqui. A sede da Assembleia de Carinho fica aqui no piso térreo, super fácil de chegar e vocês entenderam bem, né? A campanha continua, você vai fazer o mercado esse mês da sua casa, já compra uma quantidade a mais aí de itens de limpeza, de higiene pessoal e faça a sua parte. Traz a doação aqui para a Assembleia, que talvez seja mais fácil para você e daqui o pessoal da equipe aí da Assembleia de Carinho vai entregar essas doações e vai chegar com certeza a quem precisa. A gente hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Você pode rever as nossas matérias e acompanhar toda a nossa programação através das redes sociais da TV Alba. Tem o nosso canal no YouTube, tem as páginas no Instagram e Facebook e estamos também no site oficial aqui da casa, al.ba.gov.br. Quero te convidar também a acompanhar, a rever o nosso jornal na TV, por isso fique ligado aí na reprise aqui do nosso Alba Notícias, que acontece sempre às 7 da manhã. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. A gente se encontra amanhã aqui na TV Alba. Tchau, tchau.